Olá, meu nome é Ney Herman, está começando mais um episódio do podcast Assim Falou. Hoje nós vamos falar sobre algo que é diferente e que muitas pessoas não conhecem com profundidade: neuroarquitetura. Comigo, no estúdio da Remix em Castro, está Paula Falavinha Barros, que é arquiteta e, diga-se de passagem, estudou profundamente esse assunto. Paula, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Ney? É um prazer estar aqui. Um prazer também poder dividir um pouquinho do meu conhecimento que está sendo aprofundado nesse tema aí tão relevante e novo. Então, apenas deixando claro, comigo na técnica está Isadora Tabor e direção da Remix Studios é de Regis Moreno. Eu peço gentilmente que você dê um like no vídeo e ao mesmo tempo se inscreva no canal. É de graça e nos ajuda muito. Então, vamos agora começar propriamente a entrevista. Paula, eu gostaria que você se apresentasse para o público, se você não se incomodar, né? Por que você escolheu arquitetura e agora, mais recentemente, essa especialidade que é a neuroarquitetura? Ou seja, como que você começou dentro dessa área? A arquitetura, para mim, ela veio de berço, sabe, Ney? Então, minha mãe é arquiteta. O sonho da vida dela era ser engenheira para seguir os passos do meu avô. E aí, meu avô não vai seguir engenharia, vai seguir arquitetura. E ela acabou se encontrando bastante nesse meio. E eu cresci, né, também dentro disso, vivendo tudo isso, experienciando a arquitetura desde cedo, acompanhando ela em lojas, em obras. Foi algo que foi meio que induzido desde o começo da minha vida de que eu seguiria na arquitetura, porque eu sempre gostei muito da criatividade. Mas eu também sou uma pessoa bem lógica, e o meu pai falava, não, faça engenharia. Por um momento eu fiquei meio indecisa ali sobre qual ramo eu iria seguir, mas pensando em que você tem que trabalhar com algo que você realmente ama, que você gosta, eu acabei optando pela arquitetura, porque eu gosto muito de usar a minha criatividade, de me expressar através dela. Então, por isso, acabei escolhendo a arquitetura. Já a neuroarquitetura é bem engraçado porque foi algo que se despertou muito pessoalmente em mim. Então, na arquitetura hoje, eu sou sócia da minha mãe e da minha irmã, né? A gente tem... Qual o nome delas? A gente tem um escritório em Ponta Grossa, então o nome do escritório é MJ Arquitetura, que leva o nome da minha mãe, né? De Mary Jean. E a minha irmã Juliana, hoje morando em Curitiba, também é nossa sócia aí à distância, ela tem conquistado alguns projetos para nós em Curitiba também. Mas essa parte da neuroarquitetura foi algo bem pessoal mesmo. Quando eu estava na faculdade, em 2017, eu passei por um ano bem difícil, mentalmente, assim. Comecei com um psicólogo, bastante dificuldade emocional e, enfim, acabei me reencontrando em muitas coisas através do programa do Quantum Bliss, da Celina, que também é minha irmã. E também deu uma entrevista aqui esses tempos atrás. Muito boa, por sinal. Sim. E ela me ajudou muito a entender sobre a vida como algo mais complexo, como algo mais completo. E nesse mesmo ano, na minha faculdade, eu tive um projeto onde... Um trabalho, na verdade, na disciplina de História da Arquitetura, onde era sobre a arquitetura do futuro. E nesse trabalho a gente deveria contar da forma que a gente quisesse se expressar, através de um vídeo, de maquetes, de uma apresentação de PowerPoint, do jeito que fosse, qual era a nossa visão para a arquitetura do futuro. E naquela época, eu lembro que eu pensava que... Eu acreditava, eu tinha completa certeza de que existiria um avanço tão grande da tecnologia que a gente poderia simplesmente digitar numa plataforma: eu quero uma casa com tantos metros quadrados, com tantos quartos, para tantas pessoas, e que esse software criaria essa casa. E veja só que hoje a gente está caminhando para algo exatamente assim, né? Então, eu comecei a me questionar o que era que nos diferenciava de máquinas. Então, qual era a nossa principal divergência, né? Qual era o nosso diferencial como seres humanos? E fazendo uma analogia nesse trabalho, eu trouxe o exemplo da música. Então, existe a música que você escuta no rádio, que é uma experiência, versus a música que você escuta em um concerto.
é outra experiência. Você sente a música muito mais forte, todo o ambiente te impactando. E é exatamente essa a diferença entre nós e máquinas, né? É a nossa capacidade de sentir, de experienciar as coisas. Quando eu apresentei esse trabalho, meu professor me trouxe o termo da neuroarquitetura. Ele falou assim, nossa, você tá indo aí para um lado que eu acho que pode ser bem direcionado para neuroarquitetura. Você já ouviu falar? Eu falei, não. Daí ele, então, comece a ler sobre. E para mim foi fazendo total sentido e é muito ligado a quem eu sou, aquilo que eu acredito. Então, a neuroarquitetura, ela está se tornando, digamos que, uma extensão de mim através da arquitetura também, né? Porque nós somos impactados pelo ambiente o tempo inteiro. E entender isso, para mim, que sou uma pessoa lógica, quando eu linko a ciência e a arquitetura, trago sentido e propósito e significado real para cada item disposto num ambiente, para mim, isso é gratificante, é meu propósito. Então, embora você já tenha dado muitas pistas, eu vou pedir que você defina neuroarquitetura para a gente. E antes disso, comente, faz quanto tempo já que você se formou em arquitetura? E a sua mãe, a Merijan Falavinha Barros, ela tem o escritório já há quantos anos? Faz um bom tempo, né? Uhum. Então, eu me formei em 2022, acabei levando mais tempo para me formar, porque eu comecei a minha faculdade em Ponta Grossa, depois transferi para Curitiba e fiz um ano de intercâmbio na Espanha. Então, aprendi um pouquinho da arquitetura na Espanha, foi bem legal. E nesse momento eu estou cursando a pós-arquitetura, a pós-graduação em neuroarquitetura. E já a minha mãe, há quanto tempo ela é formada eu não sei, mas o escritório existe há mais de 35 anos em Ponta Grossa. Então, é uma grande bagagem, né? Aí eu entendo que a neuroarquitetura é um jeito de você também trazer novidade para uma coisa que já está tão embasada, né? As coisas, elas precisam mudar, elas precisam evoluir. Claro. Tudo que não está crescendo está morrendo, né? Existe essa frase. Então, eu assumi isso como uma das minhas metas para o escritório, né? De continuar evoluindo, de continuar fazendo ele crescer, inovando. E por isso eu decidi encarar de frente mesmo a neuroarquitetura. E como que a gente pode conceituá-la, a neuroarquitetura? A neuroarquitetura, ela é basicamente uma interseção entre a neurociência, a arquitetura e a psicologia. Então, ela é um braço, né, da neurociências, é o estudo do cérebro de maneira que o ambiente impacta na pessoa. E a psicologia, né, ela vem porque cada indivíduo é diferente. Então, a minha percepção é diferente da sua em muitos quesitos. Então, por isso, a psicologia é bem importante para a gente também levar em consideração junto com os dados científicos. Quais seriam os pilares, então, da neuroarquitetura? Pelo visto, psicologia é um deles. Isso. A psicologia, a neurociência e a própria arquitetura. Dentro disso, a gente vai ter, da psicologia, por exemplo, a gente tem a fenomenologia, a Gestalt, Jung, né? Tudo isso que vem para embasar muito mais a área da psicologia. Para a arquitetura, a gente tem... também tem psicologia das cores. Verdade. Que isso entra em arquitetura e psicologia, né? Acaba que... até uma coisa legal de falar é que muitos arquitetos, eles têm a sensibilidade da neuroarquitetura. Mas não se tem o conhecimento da neuroarquitetura. Então... Eles caminham pela intuição, digamos assim. Isso, mas é uma ciência, né? Ela é uma coisa exata, um assunto exato. Então, quando você consegue embasar cientificamente aquilo, o teu projeto tem muito mais poder, né? Perfeito, concordo plenamente. De que forma a neuroarquitetura se diferencia da arquitetura tradicional? Então, como eu estava dizendo, muitos arquitetos, eles têm essa sensibilidade de diretrizes, né, já tomadas pela neuroarquitetura. Mas, diferente da arquitetura em si, a arquitetura que olha o ambiente como estrutura, função e estética,
A neuroarquitetura, ela vem estudar o impacto desse ambiente na pessoa. Então, ela vem de uma maneira mais aprofundada e mais personalizada através da psicoarquitetura. Por exemplo, para as pessoas em geral, a cor azul é uma cor serena, é uma cor tranquila, é uma cor que transmite paz. Então, é uma cor que você poderia usar, por exemplo, num quarto, que é um ambiente que você gostaria de trazer essa energia, né? Mas quando você conversa com uma pessoa que na infância sofreu um trauma de afogamento numa piscina, talvez a cor azul não seja ideal para ela. Ah, com certeza. Então, aqui você começa a olhar para a pessoa, para o indivíduo, e não só para a ciência e nem só para o geral. Então, esse é um grande aspecto diferente, né, que diferencia a arquitetura da neuroarquitetura. Mas tudo que tem na arquitetura, tem na neuroarquitetura. A neuroarquitetura tem, digamos que, conceitos a mais. Complementares, digamos Isso. assim. Como que o cérebro reage a esses estímulos do ambiente que você vem descrevendo? Então, nós somos impactados por todo o ambiente a todo tempo, né? E eles podem ser estímulos bons, estímulos ruins. Por exemplo, não existe não tem como você dizer que você não é impactado por um ambiente, porque mesmo a tua indiferença é um impacto. É verdade. Então, você pode impactar de maneira positiva ou de maneira negativa. Um exemplo muito legal é o quarto branco do Big Brother, que eles colocam as pessoas nesse quarto branco, é um quarto inteiro branco, e eles colocam essa pessoa para, entre aspas, torturar, porque ela não tem estímulo nenhum. Então, a neuroarquitetura ela vem para entender esse balanço entre o estímulo excessivo e o estímulo inexistente, né? Qual é o equilíbrio certo? E o nosso impacto é com relação a todos os tipos de ambiente, né? Você entra em um ambiente, você já tem um sentimento de, me sinto bem aqui, não me sinto bem aqui, não gosto ou gosto, né? A gente é sempre impactado pelo aquilo que está na nossa volta. E ambiente tem que se entender que não só o espaço em si, mas também as pessoas, os itens, a iluminação, né? Tudo, o ambiente como um todo mesmo. Bom, que elementos espaciais mais influenciam no nosso sistema nervoso? Luz, formas, texturas, sons, cores, proporções. Os sons também influenciam, né? Se você for parar para pensar, nós diz que temos mais do que 5 sentidos, né? Mas se você for parar para pensar nesses 5 sentidos, visão, olfato, audição, sinestésico, né? Tudo isso acaba trazendo impactos dentro da neuroarquitetura que você pode usar. Por exemplo, diferentes cores, diferentes texturas, diferentes composições, entrada de luz natural, o uso da luz artificial, né? Todos esses atributos, você unindo, vão criar essa espacialidade de uma maneira sempre conjunta. Porque, como eu disse, né? Esse quarto branco, por exemplo, só tinha iluminação e a cor branca. Se você for falar que é cor e luz só, você, né, excluiu todo o resto. E é importante que haja essa harmonia entre esses itens, né? Esses conceitos. Essa questão da luz, por exemplo, vamos pegar um elemento só. Né? Isso é tocante em algumas estruturas. Vamos falar de uma igreja, por exemplo, uma igreja católica. Né? As igrejas católicas, elas vêm contratando arquitetos talentosos há séculos. Na Renascença, isso atingiu o auge. Né? Eu me lembro de uma experiência para as aulas de fotografia no curso de jornalismo, então faz tempo, né? Que eu me formei faz muito tempo, onde eu entrei na Igreja do Rosário, que era relativamente próxima da UEPG ali do centro, e isso era de manhã. E a luz entrava pela janela lateral, literalmente iluminando uma pessoa que estava ajoelhada rezando. Então rendeu uma foto belíssima, sabe, uma foto belíssima. E daí eu pensei, isso não foi ao acaso. O arquiteto, obviamente, pensou na entrada de luz
nesse momento, nesse horário do dia, que é amanhã. Então, isso obviamente foi pensado, foi planejado. E os arquitetos estudam a luz antes de erguer um templo como uma igreja, ou até mesmo uma casa, não é isso? Uhum. Estou citando a luz como exemplo só. Sim, sim. A luz é até um assunto muito, muito interessante, porque a luz a gente tem duas ramificações dela, né? A gente tem a luz natural e a gente tem a luz artificial. E a luz, ela é extremamente importante para qualquer ser humano, porque biologicamente, né, nós temos o nosso relógio biológico aí que segue o ciclo circadiano. Então é importante, né, dentro da neuroarquitetura, que a gente respeite esse ciclo. Por exemplo, a entrada da luz natural é extremamente importante para a nossa saúde. Se você for falar com pessoas que trabalham em shoppings, que são ambientes fechados, eles são super incomodados com o fato de que eles não sabem se é dia, se é noite, se tá chovendo, se tá sol, né? Não tem noção do que está acontecendo no mundo de fora. Então, por isso, a luz natural, ela é muito importante. Até, inclusive, existem vários hospitais pelo mundo que estão começando a colocar projeções de céu na parte do teto de alguns quartos hospitalares. Porque é muito importante para o paciente conseguir regular o ciclo circadiano dele. E quando ele tem essa visão do externo, ele sabe se tá sol, se tá chovendo, se tá dia, se tá noite. E isso ajuda, potencializa ainda mais a recuperação dele. Em contrapartida, a gente tem a luz artificial, né? E essa luz a gente tem que ter muito cuidado. Porque da mesma maneira que o sol tem esse impacto em nós, digamos que nos nossos hormônios, né? Por exemplo, quando começa a amanhecer, a gente tem a liberação do cortisol. Quando começa a anoitecer, a gente começa a liberar melatonina. A mesma luz artificial também tem esse impacto. Não é à toa que se escuta muito hoje em dia que a luz azul do celular é muito prejudicial para a saúde, né? Porque ela acaba inibindo a produção da melatonina, né? E dependendo daquilo que você consome, você vai liberando ainda mais cortisol, dopamina, né? E isso torna algo viciante, que entra depois num assunto que a gente pode aprofundar, que seria até, inclusive, na saúde do sono, né? Mas, enfim, a luz, ela tem sim esse impacto. Existe iluminação certa com quantidade de lumens, quantidade de temperatura, para cada atividade também feita. Então, por exemplo, atividades mais laborais, né, de trabalho, o ideal é que seja uma luz mais próxima aí a luz do sol referente à parte da manhã e do meio-dia, do início da tarde, que seria a famosa luz branca. Na temperatura, falando em termos de temperatura, seriam aí de 4.000 a 6.000 Kelvin, a temperatura dessas lâmpadas. Já para a parte mais do descanso, seria algo mais amarelado. Então, 2.000 Kelvin, 3.000 Kelvin. E com isso a gente consegue artificialmente ajudar o nosso ciclo biológico através da iluminação. Com as luzes da cidade, a gente não consegue mais enxergar a galáxia como a gente via antigamente. Quer dizer, um braço da Via Láctea, né? Nós não temos a mesma visão do céu. Então, quem quer ter uma bela visão do céu, num dia sem nuvens, é claro, precisa ir para longe. Então, as luzes da cidade abafaram isso, a gente vê as estrelas mais potentes, com seus brilhos, e acabou. E o fato é que a noite sempre nos ensinou, né? Inclusive, a nos locomover de um ponto ao outro, usando as estrelas como referência, né? E algumas pessoas têm usado, por exemplo, a noite estrelada, né, no teto do quarto, né? Isso é benéfico, por exemplo? Só um parênteses, né? Esse termo da iluminação excessiva das cidades, hoje existe o termo certo, que é a poluição de luminosidade. Então, existe realmente, um fato levado em consideração. E uma coisa bem interessante, existe uma pesquisa realizada pela PNS em 2019, onde se levantou
a qualidade de sono de umas 95 mil pessoas, mais ou menos. Dessas 95 mil pessoas, 35% delas diziam dormir mal. E dessas 95, 8% consumiam remédios para conseguir dormir. E existiam vários fatores, né, que levavam as pessoas a terem esses problemas com o sono, mas, por exemplo, doenças crônicas, fumantes, enfim, diversos grupos, né, de pessoas, mas um deles muito interessante eram pessoas inseridas em ambientes urbanos. Então, é um dado realmente relevante, né, e preocupante também, né, porque hoje a gente vive nas cidades e a gente tem que aprender através da arquitetura, né, como usar isso ao nosso favor para que nossa noite seja mais benéfica. E sim, também existem essa estratégia, né, de colocar essas fibras óticas no teto para fazer uma exemplificação do céu estrelado. Geralmente se coloca mais para as crianças, porque o ideal é que né, que as pessoas durmam no ambiente escuro mesmo. Então, blackout. Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta complementar. Você mencionou alguns instantes atrás que o sono também pode ser estimulado na neuroarquitetura. Já que você já entrou indiretamente nesse assunto, de que forma, por favor, isso acontece? Então, o assunto do sono, particularmente, é um assunto que eu gosto muito. Até comentava com o meu pai esses dias de que a gente sabe que o sono, ele é equivalente a 1/3 da nossa vida, né? Se a gente precisa de 8 horas de sono para dormir, então isso é 1/3 do nosso dia, logo 1/3 da nossa vida deveria ser dedicado para o sono. E que muitas vezes as pessoas querem mudar, mas o nosso cérebro é preguiçoso, né? Acredito que também você tenha conhecimento dessa área aí do nosso cérebro, que ele é preguiçoso e por uma questão até de se preservar, né? Só mencione para o pessoal que está nos assistindo quem é o seu pai, porque ele tem estudos acadêmicos na área. Sim, então meu pai, Francisco Pereira de Barros Neto, ele também estuda muito sono e a gente gosta de trocar bastante figurinha, inclusive gosto do sono, não só por causa dele, gosto por causa de mim, e é muito legal o quanto a gente consegue interagir dentro do assunto, né? E também contribuir um com o outro. Ele é médico otorrinolaringologista. Ele é médico otorrino, mas com essa vertente aí dentro da questão do sono, principalmente por causa dos roncos, né? E que acaba impactando também na qualidade do sono. Mas, voltando então, então a gente tende a querer usar o nosso cérebro o mínimo possível, né? Tanto que a gente acaba criando os hábitos justamente para que a gente possa viver de maneira mais automática e como eu posso dizer, evitar que o nosso cérebro precise trabalhar tanto. Quando a gente... Calma aí que eu me perdi na história. Você estava falando do sono e Isso. Justamente da importância quando eu mencionei sim. do seu pai. Então, uma coisa que eu percebi foi que, assim, então quando a gente quer mudar a nossa vida, a gente precisa criar novos hábitos e atividades, né, que têm um impacto benéfico para nossa vida. E uma vez eu tive esse insight que eu falei pro meu pai, nossa, é tão óbvio, mas eu nunca tinha pensado nisso. E ele, pois olha, eu também não. Que é exatamente isso. O sono é uma coisa que a gente tem que mudar, que vai ter um impacto diretamente em 1/3 da nossa vida. Então, por que não cuidar desse sono, que é algo que vai impactar tanto assim na nossa vida? Por exemplo, quero mudar novos hábitos, quero melhorar minha qualidade de vida, vou começar a me alimentar melhor. Claro que isso é bom. Quero começar a ir para academia, também é muito benéfico. E esses 2 itens citados vão impactar também no sono. Quero ler mais, quero, não sei, criar uma rotina mais tranquila. Tudo isso vai impactar na sua vida. Mas se fosse para dizer, se alguém chegasse para mim e falasse, quero começar a mudar minha vida, como eu posso começar a mudar minha vida? Eu falaria, comece a mudar pelo teu sono. Porque é
uma coisa que você vai mudar e que vai impactar de cara em 1/3 da tua rotina. Então, é meio que essa associação aí que pra mim foi uma eureka. E dentro da neuroarquitetura, né, a gente tem diversos artifícios que a gente pode utilizar. Um dos maiores males pro ser humano é a tal da televisão no quarto. E é polêmico. Porque os clientes, eles chegam querendo a TV e você quer mesmo a TV? Eu quero. Quem sou eu para dizer que não, né? Mas, infelizmente, é uma das piores coisas que se pode ter dentro de um quarto, né? Outra questão é que o nosso cérebro, ele precisa entender qual é a atividade que ele tem que exercer. Por exemplo, você vai no banheiro para fazer suas necessidades, para fazer sua higiene, você sabe que é isso que você vai fazer lá. Você vai para a cozinha para se alimentar, para preparar um alimento, você sabe o porquê você está indo para a cozinha. Hoje em dia, a gente vai pro quarto e a gente não sabe se a gente vai usar ele como uma área de estar, como uma sala de TV, como uma área de trabalho ou como um lugar para dormir. Então, as múltiplas atividades que a gente tem no quarto faz com que quando a gente chegue no quarto na hora de dormir, que a gente deita a cabeça no travesseiro, a gente não sabe se a gente tem que estar trabalhando, se a gente tinha que estar se divertindo um pouquinho na TV ou se a gente de fato tinha que estar descansando. Então, é muito importante que haja essa segregação física de espaços para que o nosso cérebro entenda qual é a atividade que ele tem que exercer em cada lugar, para que quando você vai exercer aquela tarefa, você consiga de fato executar aquela tarefa. Outro aspecto, então, seria o blackout das janelas, né? Que dá para trazer como um item de muita qualidade para pro sono. E o outro seria iluminação, né? Você trazer uma iluminação, digamos que aí com a temperatura mais baixa, né? 2000 Kelvin, uma luminosidade também mais baixa, para que a gente permita que o nosso cérebro vá desacelerando, né? A gente vai criando essa rotina. Existe muito aquela agora tá até bem famoso, né? Que seria a higiene do sono. E é algo extremamente importante. A arquitetura, ela pode vir a complementar essa higiene e favorecer essa higiene do sono, né? Através dessa iluminação e do blackout e também da temperatura do quarto, né? A gente precisa estar dormindo num ambiente um pouquinho mais fresco do que... É melhor... Tanto que muitas pessoas preferem dormir no inverno do que no verão, né? Porque o frio, ele facilita um pouco mais a nossa qualidade de sono. Eu queria falar contigo também um pouquinho sobre sons. A arquitetura pode ajudar nesse sentido, porque além da poluição em relação à luminosidade, a gente tem uma poluição sonora que é muito grande nas cidades. Em relação à luz, eu acho complicado, porque se você apaga as luzes das ruas, por exemplo, você cria um problema de segurança pública. Então não dá para fazer isso. O blackout na janela já ajuda bastante. Mas os sons aí eu já acho que dá para silenciar a cidade inteira de madrugada sem problema algum. Ah, mas as casas noturnas, aí tem isolamento acústico justamente para essa finalidade. Lá dentro, divirtam-se, fora o pessoal fica em silêncio. Mas aqui eu estou dando alguns exemplos apenas, né? O fato é, como que o som é trabalhado dentro da neuroarquitetura? Através da medição de decibéis. Então, a gente pode utilizar, por exemplo, de esquadrias com vidro duplo. As esquadrias de PVC, elas têm apresentado uma performance um pouco melhor na questão de isolamento acústico. Então, a gente pode trazer isso. E também os materiais, né? Uma das coisas que eu tenho muita vontade de fazer, nunca cheguei a fazer, mas morro de vontade de fazer, é chegar em restaurante que tem uma acústica ruim e dar um cartão para eles, para conseguir ajudar a tratar um pouquinho. Porque hoje a gente tem soluções para forro, né? Então, são os forros perfurados, dá para colar espuma embaixo da mesa, o próprio uso de tecidos. Então, a gente tem bastante artifícios através dos materiais que absorvam, né, as ondas sonoras, para que a gente consiga criar uma qualidade sonora mais benéfica também. As cores têm um impacto profundo. Você mencionou antes, por exemplo, a cor azul. Tem razão, uma pessoa que se afogou não vai gostar muito de dormir com um quarto azul, em um quarto azul, melhor dizendo. Mas elas têm um efeito psicológico profundo.
né? Eu, por exemplo, gosto muito do azul marinho. O azul marinho me relaxa. Né? Embora seja uma cor, assim, para alguns um tanto depressiva, né? Por ser uma cor escura. E vou pegar 2 tópicos, tá? E as texturas. As texturas também me causam uma sensação de conforto. Eu não sei explicar agora como isso me afeta, talvez pela minha memória afetiva, por eu ter presenciado e entrado em construções mais simples ao longo da minha vida. Mas, por exemplo, algo mais rústico me atrai. Né? Tijolo aparente, ou então um simples grafiato. Não na casa inteira, claro, mas em uma parede específica. Como se a realidade, no caso do grafiato, estivesse escorrendo, fosse líquida. Essa ilusão ela é extremamente agradável, né? Principalmente para alguém que gosta do surrealismo como eu, como estilo artístico. Né? Salvador Dalí era um gênio. Né? Mas isso não se restringia à pintura. Então, e não estou dizendo que o grafiato é surrealista, não é esse o ponto. Né? Estou apenas dizendo que eu gosto de uma determinada tendência artística e às vezes eu me sinto amparado por determinados elementos, determinadas texturas. Né? Isso só é possível descobrir conversando com o cliente, porque as impressões são personalíssimas. Né? A gente tem, digamos que, uma base do que cada elemento, do que cada cor representa. Então, por exemplo, o vermelho e o amarelo juntos, te lembra alguma coisa? Eu sei que se misturar dá laranja. McDonald's, Burger verdade. King, empresas de fast food, Exatamente, né? São exatamente. todas vermelho e laranja, porque elas despertam a fome. Então, já entra um pouco nessa questão de você conhecer o teu cliente. Uma pessoa que tem distúrbio alimentar, eu não posso colocar na cozinha dela vermelho, laranja, amarelo. Eu tenho que trazer cores mais tranquilas para não induzir ela nessa compulsividade alimentar dela, que já está de maneira inconsciente dentro dessa psicologia das cores, né? Então, a psicologia das cores, ela vem dessa maneira, onde cada cor remete a alguma coisa. Então, o azul traz a tranquilidade, mas por quê? Porque ele remete ao mar. O verde, tranquilidade também. Por quê? Porque ele remete à natureza. Então, por isso que, por exemplo, o Subway traz a cor verde na logo dele, né? Porque a ideia dele é que ele passe a ideia de que é um fast food mais saudável, né? O amarelo, ele traz mais alegria. O laranja, ele traz a energia, a diversão. Então, enfim, cada cor tem a sua digamos que a sua justificativa. E o mesmo vale para as texturas. Uma coisa muito interessante é o design biofílico, que é um bracinho também ali da neuroarquitetura. Nada mais é do que a presença de elementos naturais dentro dos espaços. Hoje nós somos considerados a geração indoor. Porque nós ficamos 90% do nosso tempo dentro de espaços. E nós não fomos feitos para ficar dentro de espaços fechados, né? Não o tempo todo, né? Não o tempo todo. E qual é a intenção desse design biofílico, né? É trazer o externo para o interno, já que a gente não vai conseguir sair do interno. Então, trazer essa questão da cor, de cores mais naturais, né? Mesmo da cor azul, da cor verde, mas também através das texturas. Então, a textura de madeira, a textura de pedra, do próprio tijolo, né? Você consegue compor e trazer esses elementos não necessariamente naturais no estilo bruto, né? Pode até ser da maneira refinada para os ambientes. E também até não só no material em si, mas também nas formas. As formas orgânicas que a gente escuta bastante, e hoje na arquitetura também em alta, são as formas que são mais irregulares. Porque a única linha reta que a gente tem na natureza é a do horizonte. De resto, é tudo curvo, inclinado, né? Então, as formas orgânicas, elas vêm para trazer essas formas diferentes. E a textura, então, você pode agregar nessas formas também orgânicas ou em elementos construtivos, nas paredes, né? Enfim. Mas existe
o que a preferência, né, de cada indivíduo, mas também existe esse conceito geral, onde realmente entende-se, né, através desse design biofílico, que trazer esses elementos que remetem à natureza para dentro também trazem essa sensação de bem-estar, que é o que você falou que você gosta, né? Vamos falar um pouquinho sobre proporções, tamanhos. Nós temos, ao longo da história da humanidade, principalmente nos últimos 300 anos, depois da Revolução Industrial, né, uma realidade que não é agradável. Então, assim, as cidades elas se tornaram sujas, com gente demais, pessoas que realmente eram necessárias para que as indústrias pudessem, enfim, ter o resultado esperado, né? Mas o fato é que houve uma perda considerável na qualidade de vida com essa migração do campo para a cidade. No Brasil, isso se intensificou nos últimos 70 anos, aproximadamente, de um jeito que foi também nefasto. Então, nós tivemos ao longo da história a opressão dos mais pobres de uma maneira absurda. As pessoas com um maior volume de recursos não entenderam que esses seres humanos necessitam sobreviver. Existem vários exemplos, mas um que sempre me comove muito é o de crianças que nasciam e morriam sem ter visto a luz do sol, porque trabalhavam em minas de carvão na Europa, particularmente na Inglaterra. Não sei se você lembra do conto de fadas da Branca de Neve. Ela é resgatada por anões que trabalhavam em uma mina. Porque os anões eram muito importantes e eram raros, eles não eram comuns. E esses anões, eles entravam em lugares que os homens de tamanho normal não entravam. Por isso que as crianças eram exploradas dessa forma. E, na época, os donos de minas disseram que eles iam à falência se as crianças parassem de trabalhar. Não foram à falência. Não, pelo contrário. E as crianças pararam de trabalhar, graças a Deus. Alguém botou a mão na consciência e viu que isso estava errado. Vem acontecendo algo que é muito complicado. Isso já atingiu a nossa região, por exemplo, que é a construção de espaços diminutos. Diminutos mesmo, sabe? Ou seja, muito pequenos. Uma casa, uns 50 anos atrás, aqui na nossa região, ou talvez um pouco mais de tempo, certo? Vamos retroceder 100 anos. Né? Uma casa teria tranquilamente uns 2.500 metros quadrados de terreno, porque a terra não era cara. Né? E as casas tinham 100, 200 metros, né? Mesmo casas simples. Construídas, lógico, não de uma vez só, mas aos poucos, né? As pessoas tinham as suas limitações. Usando a tecnologia disponível da época, como o estuque, por exemplo, o barro seco. Né? Enfim, se eu falei alguma bobagem, você me corrija, por favor. Mas o fato é que a terra ficou cara demais, e hoje em dia, para que alguém tenha a sua casa, e num preço que eu considero completamente abusivo, né, ela vai ter um terreno, se ela tiver sorte, de 240 metros quadrados, quando não 120, e uma casa de 80 metros quadrados, quando não 40. Aí a dúvida é, como deixar esse espaço acolhedor? Se o sujeito tem, por exemplo, um casal de filhos. Não vou nem falar de 4 filhos, que era o modelo antigo. Né? Mas 2 filhos. Marido e mulher, 2 filhos. Como transformar essa proporção que é literalmente sufocante em algo que seja adequado? Isso é possível? Eu não sei se é, mas enfim, estou jogando a pergunta para a área de neuroarquitetura. Né? Levando em consideração, a pergunta é um pouco longa, mas eu tinha que fazer essa contextualização histórica. E para dizer também que, embora eu entenda as construtoras e as imobiliárias, eu acho isso ainda errado. Tá? É muito interessante as pessoas dizerem, o sujeito não planta nada no quintal. Aí eu pergunto, geralmente, para as pessoas que têm mais dinheiro, mas o senhor planta? Daí ele fica com o pé atrás e sai. Né? E, curioso, no espaço dele, no quintal dele, tem terreno para plantar. Né? Mas as pessoas antigamente plantavam, tinham
uma pequena granja de suínos, com 1 ou 2 suínos, tinham, nesses terrenos de 2.500 metros quadrados que eu mencionei, tinha um galinheiro, tinha um pequeno pomar, enfim, isso tudo desapareceu, né? O fato é que esses espaços realmente ficaram muito diminutos. Então, é possível dar qualidade de vida nesses apartamentos tão pequenos, nessas casas tão pequenas? Então, Ney, esse é um assunto bem interessante, porque essas casas muito pequenas, esses lofts, eles são bem insalubres, na verdade. Porque é aquilo que a gente estava comentando no começo, né? De que cada ambiente tem a sua função. Quando você começa a compactar demais, as coisas elas acabam se misturando. As suas ações dentro de cada espaço acabam se misturando. Então, você não tem mais essa segregação espacial, né? Para o nosso cérebro não fica mais tão claro onde começa, onde termina cada lugar, para eu entender qual é a minha função dentro desse determinado espaço. Mas sim, existem algumas alternativas, né, que a gente pode trazer para amenizar essa situação. Uma coisa que é muito verdade é que a bagunça externa, ela reflete a nossa bagunça interna, né? Então, às vezes, até trazendo aí uma questão muito da minha própria opinião, as pessoas estão querendo mudar as casas sem mudar tanto as casas, né? A casa que nem a doutora Celina gosta de falar, né? A casa que a alma habita. E as duas coisas, elas andam meio juntas, né? Porque você pega em diversos filmes, por exemplo, um momento em que a pessoa tá numa fase muito difícil da vida e ela filma a casa dela e a casa dela também tá super bagunçada, né? Então, isso reflete uma coisa na outra. O problema também dentro desses espaços muito pequenos é o fato de que a gente tem dificuldade para organizar, para manter em ordem. Porque às vezes a gente não tem espaço suficiente de armazenamento, né? A gente acaba, de novo, né, misturando as nossas funções no mesmo espaço. Mas é importante a gente conseguir estratégias que nos auxiliem a segregar um pouquinho essas funções. Por exemplo, eu tenho um apartamento super, super pequeno, mas eu preciso de um espaço para um home office. Tudo bem, podemos fazer um home office. Mas então, tem que ser no meu quarto, né? É o único espaço na minha casa que dá. Então vamos pensar, quem sabe, numa cama que você possa recolher, né? Você tira a cama de cena e você abre uma porta que abre a tua mesa do teu home office. Então, é uma estratégia muito simples, mas que ajuda o nosso cérebro a entender. A hora de dormir acabou, a hora de trabalhar começou. Perfeito, excelente solução. Então, são algumas estratégias assim. Se você for olhar algumas referências das casas minimalistas, elas são muito funcionais nesse aspecto, né? Uma coisa vai virando outra coisa, embaixo disso tem aquilo, e de uma mesa saem duas, né? Justamente por causa dessa praticidade dentro do espaço, né? Onde eles buscam ter menos coisa, inclusive menos espaços, para conseguir viver esse estilo de vida deles. Você poderia dar exemplos como esse, né, de espaços bem projetados que mudam o comportamento das pessoas de forma positiva? Sim. Um exemplo muito, muito interessante é esse, né, que eu comecei a citar, sobre os hospitais trazendo essas projeções. Mas existe uma área da psicologia que se chama psicologia ambiental. Então, a psicologia ambiental, ali na década de 60, começou a trazer, a se tornar um termo mais relevante. E se foi feito um experimento num hospital, né? Uma atividade onde se foi comparado o resultado das pessoas com relação à melhora, né? Em quartos onde elas estavam expostas para a natureza e quartos onde elas não estavam expostas para a natureza. Então, né? Acredito que você deva estar deduzindo que nos quartos onde elas estavam expostas para a natureza, elas tiveram uma recuperação muito melhor.
E isso é o que acontece em toda a nossa vida, né? Quando a gente entra num lugar aberto, então, circulação de ar, iluminação natural, as cores claras, mas um pouco mais tendendo para um subtom mais quente. Isso tudo vai trazendo um conforto, né, para nós. A organização espacial. Então, é muito importante que você... Existe até um dizer, né? Nunca vá dormir com a louça suja na pia, porque você não consegue descansar. E a mesma coisa vale para sua casa. É interessante que você tenha uma casa que a gente consiga projetar para o cliente uma casa que seja condizente com a rotina dele, para que ele consiga manter essa casa organizada, né? E assim reduzir qualquer carga cognitiva de estresse e qualquer elemento assim que possa impactar nessa sensação de relaxamento dele, que quando a gente vai para casa para dormir, para relaxar, para descansar. Então a casa ela tem que ser isso para a pessoa, né? Não só um ambiente, né? Há diferenças na maneira como os ambientes devem ser pensados para crianças, adultos e também idosos? Sim. As crianças, elas ainda não têm o cérebro delas totalmente formado, né? Então, elas são muito mais impactadas pelos estímulos que acontecem. Até existe bastante o estudo da neuroarquitetura também para as escolas, né? Porque uma das piores coisas que tem são aqueles cartazes espalhados nas paredes da sala. Por quê? Isso acaba trazendo a atenção da criança, às vezes, para o cartaz e tira a atenção do professor, porque nós até, né, já temos essa dificuldade de concentração, as crianças mais ainda. Levar uma criança num supermercado, por exemplo, você tira ela completamente da zona de conforto dela e ela, né, não é raro você ver uma criança tendo uma reação de choro e histeria dentro de um mercado versus um adulto que é uma pessoa que consegue se controlar mais, né, por ter o córtex pré-frontal mais pronto. Então, sim, existe bastante essa diferença. A quantidade de itens. Então, por exemplo, é importante que você consiga reduzir os estímulos da criança dentro do quarto. A gente projetou muito quartos divertidos para as crianças, com escorregador, né, mezanino. Mas hoje, sabendo o que eu sei, eu já não projeto mais esse tipo de quarto. Porque a criança começa aquela mesma discussão de que eu não sei o que é para eu me divertir, não sei o que é para eu dormir, né? Vai confundindo um pouquinho. Para os idosos, né? Existe a questão de iluminação também, mas também entra a acessibilidade, né? Então, entrando com a arquitetura, né? A gente pode tirar tapetes, então utilizar de pisos que sejam antiderrapantes. Inclusive, para idosos, se você vai projetar algo para os idosos, é importante que você entenda muito qual é a casa deles. Como que é a casa deles, como é a dinâmica deles na casa deles, para que você tente reproduzir isso nesse novo projeto. Porque eles já estão acostumados com aquilo. Eles já estão situados com aquela maneira de viver, com aquela rotina. Então, eles já vão passar por uma carga cognitiva muito, muito intensa ao mudar de casa, simplesmente. Se você conseguir deixar ela um pouquinho mais parecida, né, trazendo elementos de memória afetiva. Então, teve uma cliente que a gente trouxe a cristaleira da mãe dela, a gente trouxe o oratório dela, tudo para que ela conseguisse se identificar dentro daquele espaço que era novo. E o mesmo também para os adultos, né? A gente precisa se identificar com o espaço. Não é à toa que muitas pessoas gostam, às vezes, das estantes. Por quê? Porque elas querem colocar os objetos que elas se identificam. Isso entra um pouquinho mais na psicoarquitetura do que na neuroarquitetura em si, né? Mas ela conseguisse gerar essa identificação com o espaço, o pertencimento com aquele lugar. Quando um cliente chega até você, como que você inicia o processo? Bom, ele já fechou ou não fechou? Não, ele ainda não fechou. Não fechou. Então, a gente sempre começa apresentando a nossa metodologia do escritório.
A neuroarquitetura a gente ainda não tá colocando como um grande diferencial, porque eu ainda não finalizei a minha pós-graduação. Então, tô aguardando aí, nesse ano eu finalizo, e aí a gente já começa a trazer o termo de uma maneira mais forte. Mas eu tenho aberto um pouquinho esse diálogo com alguns clientes, já inclusive comecei alguns briefings com eles. Mas, basicamente assim, o cliente chega até o nosso escritório e a gente explica qual é o nosso sistema, né? Então, hoje a gente tem 5 serviços diferentes. A gente tem um que é antes do projeto e outros 4 que são a partir do projeto. O que é antes do projeto seria a questão de consultoria de escolha de terreno ou de imóvel. Então, eu quero uma casa de 300 metros quadrados, eu quero que tenha piscina, eu quero uma casa térrea. Então, a gente vai ajudar o cliente a encontrar o terreno mais apropriado para essa idealização de casa que ele quer. Porque muitas vezes acontece do cliente chegar pra gente falando que quer uma casa térrea e ele tem 9 metros de desnível no terreno, né? Então, quando ele vai investir para conseguir aterrar o terreno dele, teria sido algo que ele poderia ter economizado e investido em outra parte da casa. Depois a gente tem a partir dos projetos, né? Que seria projeto, orçamentação, gerenciamento e produção. Até a gente brinca que a união desses 4 serviços forma o bolo completo. Eu já vou direto falar mais ou menos o que é com cada etapa do bolo, porque acho que fica mais exemplificado. Então, o projeto seria basicamente a receita do bolo, que seria como você fazer o projeto, com quanto fazer. Então, são as imagens renderizadas, é o projeto executivo, o projeto de detalhamento, as listas, tudo aquilo que você precisa para executar. Depois a gente tem o gerenciamento, ou a orçamentação, que é quando a gente pega esses detalhamentos e dispara para os fornecedores. Então, a gente recebe os orçamentos, a gente analisa todos os orçamentos. Esse orçamento está diferente desse, porque... E a gente leva tudo isso para o cliente. Olha, esse orçamento é diferente desse, porque esse tem mão de obra, esse não tem mão de obra. Esse utilizou esse produto, esse utilizou aquele produto. Depois, a gente tem o gerenciamento, que seria basicamente assessoria em obra, né? Porque... toda obra tem pepino. Não tem como não ter. Toda obra vai ter algum pepino. É muita gente colocando a mão na mesma coisa, né? Então, seria a gestão desses problemas quando eles vêm a acontecer. E por último, a produção, que é o que a gente fala que é a cereja do bolo, que é quando a gente vai em loja, escolhe todos os itens decorativos, alguns móveis complementares e dispõe tudo no espaço e faz a entrega do ambiente. E agora eu ia te perguntar, que ferramentas metodológicas você usa no dia a dia? Não sei se você já acabou a resposta anterior. Até eu ia continuar, né, falando que depois a gente passa o orçamento pro cliente, o cliente voltando, daí a gente começa com a primeira etapa, que é a etapa do briefing. Que até a neuroarquitetura a gente fazia de um jeito e a partir de agora da neuroarquitetura a gente faz de um jeito um pouquinho diferente. Então, até a etapa que restringe, né, só a arquitetura, a gente fazia um questionário, onde o cliente nos dizia como ele gostava de morar, como era para ele comer, né, a refeição em família, quais eletrodomésticos ele gostaria, que tipo de cama, que tamanho de cama, esses itens bem específicos. Já com a neuroarquitetura, agora eu quero entender ele, né, qual é a história dele. Porque dentro da história de cada um, me traz várias pistas de qual é a memória afetiva dele, o que ele gosta, o que ele não gosta. Se ele já me contar que ele teve um trauma com a piscina, eu já sei que eu não posso usar cor azul, né? Então, nessa conversa de criando um pouco mais de intimidade com o cliente, que eu vou conseguindo extrair essas informações inconscientes, né? Que vão me ajudar a me munir para fazer o projeto baseado na neuroarquitetura. E esqueci tua pergunta, desculpa. Não, é justamente isso. Que metodologias você utiliza no dia a dia dentro da neuroarquitetura para contactar as pessoas e conversar com elas para poder entender as demandas que elas têm? Então, esse briefing, né, que seria basicamente uma entrevista, mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, mais aprofundado, né, no sentido de eu preciso tentar fazer com que o cliente se abra comigo, porque querendo ou não a gente entra no espaço mais íntimo da vida dele, que é a casa, né?
E ali ele vai ter que expor para nós as dificuldades, as facilidades, enfim, tudo aquilo que ele é, pra gente conseguir traduzir o quem ele é. Bom, eu acredito que muitos profissionais, com base até na própria intuição, devam aplicar conceitos de neuroarquitetura sem ter estudado com profundidade isso. E, obviamente, eles devem cometer erros nesse processo, porque é uma ciência, tem fundamento, né? Quais são os erros mais comuns que alguns arquitetos cometem, às vezes, por falta de conhecimento específico dentro dessa área? Então, para dizer erros que eu já vi, eu nunca vi nenhum. Mas o que eu acredito é que falta um pouquinho de justificativa dentro daquilo, dos conceitos colocados. E às vezes até uma questão de... vou dar um exemplo, de novo, voltando para o quarto. Posição da cabeceira da cama. É muito importante que a cabeceira da cama você consiga ter vista para a porta. Por quê? Isso auxilia o teu relaxamento. Se você consegue ver quem está entrando, você se sente mais seguro, logo você consegue descansar mais, né? Não sei se você já teve a experiência de estar num restaurante. Eu sei porque meu noivo, ele gosta de sentar de frente para a porta, ele gosta de ver quem que tá entrando. Por essa questão de segurança. Se ele fica de costas, ele fica o tempo inteiro olhando para a porta, né? Então, quando você consegue, por uma estratégia muito simples, que seria o posicionamento dessa cabeceira, para você ter essa visão da porta, você já consegue melhorar um pouquinho a qualidade de sono do teu cliente. Acredito que uma das coisas que possa impactar bastante seria essa questão da psicologia das cores também. A gente veio numa linha extremamente minimalista pós-pandemia, né? Então, ambientes muito brancos, muito cinza, menos é mais. E a gente entra de novo naquele quarto branco do Big Brother, né? Que é essa falta de estímulos. Então, isso faz com que as pessoas também sejam impactadas por isso, né? Seja pela apatia, seja pela depressão, seja pela ansiedade. Então, é muito importante que a gente não siga a tendência. Até aí, agora me deu um insight. O que os arquitetos não seguem, ou seguem de forma errada é a tendência, porque nem tudo é para todo mundo, né? Então, a neuroarquitetura vem para entender o indivíduo, a pessoa em si, e não a sociedade ou a tendência geral do mercado, né? Existem as pessoas que querem as últimas tendências, mas por que elas querem? E aí a neuroarquitetura vai entrar. Por que você quer a última tendência? O que tá faltando na tua vida aí que você tá querendo colocar isso? Você tá querendo mostrar para as pessoas que você tá na moda, que você tem a última tendência do mercado, mas por que você quer isso? Então, é nessa questão que a neuroarquitetura ela vai se aprofundar muito mais do que a arquitetura, que eu acho que é o grande erro aí da arquitetura, que ela acaba, às vezes, só se contentando, né, com essa base mais de tendências e não tanto individualista. Bom, você já começou, mas eu mesmo assim eu vou fazer a pergunta, porque você pode complementar. Que aspectos da neuroarquitetura mais contribuem para reduzir o estresse e aumentar o bem-estar? Bom, algumas das questões que eu já trouxe, né? Por exemplo, o design biofílico. A gente tende a se sentir mais tranquilo em ambientes com a presença maior de vegetação ou de elementos naturais. Então, esse seria um dos itens. O outro seria a iluminação adequada para cada espaço. Você trazer uma iluminação certa para trabalhar na hora de trabalhar, certa para descansar na hora de descansar, faz total diferença. Você propor diversidade dentro desse espaço, então a mix de texturas, né? Você trazer diferentes cores, diferentes elementos que possam despertar um pouquinho a curiosidade, né? Também ajuda bastante. Outra questão é o fascínio,
Então, você ter algo para você se encantar com, seja uma vista, seja as próprias texturas, né? Você conseguir despertar o belo, né? Em você. E outra questão seria também essa redução de estímulos. Ao mesmo tempo que a gente precisa de estímulos, a gente não pode ter estímulos demais. Então, um quarto que não tenha tanta prateleira, não tenha tantos objetos decorativos. Por exemplo, para as crianças, voltando ali nas crianças que eu esqueci de comentar, os brinquedos têm que estar ao alcance das mãos delas. Qualquer brinquedo que esteja acima do alcance das mãos delas é só excesso de carga cognitiva. Porque vai só estimular mais, né, a visão delas. Diferente daquilo que está no alcance das mãos, que elas podem pegar, brincar, interagir. Então, esse controle de estímulos é um dos aspectos também que acho que um dos essenciais, que é o que mais necessita desse conhecimento, dessa sensibilidade, dessa sensatez do arquiteto, de saber até onde ir para gerar a curiosidade, a diversão, e até onde ir para não gerar essa apatia, né? Uhum. Como que os ambientes corporativos podem usar a neuroarquitetura para aumentar a produtividade e diminuir problemas ocupacionais? Se a gente estiver falando de ambientes corporativos que precisem de mais foco, a gente pode começar diminuindo o pé direito, porque isso faz com que você se concentre. A cor vermelha é a cor da atenção, então a gente pode também trazer a cor vermelha em alguns elementos. Claro, não vou pintar tudo de vermelho, porque isso vai ser exaustivo, né? Mas trazer elementos vermelhos, diminuição de ruídos, né? De qualquer bagunça que possa ter na mesa. Eu sei que algumas empresas têm essa política de... Até não sei como é que é o nome bem certinho, mas que eles têm uma política que a mesa, o teu ambiente, tua estação de trabalho tem que estar sempre arrumada. Uhum. Existe um termo certo para isso, me fugiu o nome. Também. Mas existe um porquê disso. Porque não é só para a empresa ficar bonita, mas é porque isso ajuda, né? Aquilo que a gente comentou. O externo organizado reflete no interno organizado também. A iluminação. Então, você ter essa iluminação adequada, né? Uma iluminação um pouco mais fria, para que não produza o relaxamento nas pessoas. E também a presença de luz natural. É importante que as pessoas saibam que hora do dia é. É importante que elas saibam se tá sol, se tá chovendo. Para nossa regulação do ciclo circadiano. E já quando você vai agir em áreas mais criativas, você pode daí sim aumentar o pé direito. Você pode trazer iluminações diferentes, você pode trazer elementos mais biofílicos. Claro que dentro dos corporativos mais focados, também é importante trazer um pouquinho da biofilia. Inclusive, tem um escritório que eles têm um tapete, um carpê, que é com forma de pedras e musgos. Então, não necessariamente precise ser o elemento, né? Mas ele já remete a uma calçada, né, de musgos. E é algo bem simples que você só vai ver quando você estiver caminhando no espaço. Então, achei bem interessante essa estratégia deles. E na criatividade, então, algo que te ajude a expandir e não a retrair o teu pensamento. Por isso que muitas pessoas, né, muitos artistas vão para praças, parques, para pensar, para ter inspiração, para conseguir criar, porque a gente precisa dessa expansão da mente, mesmo física. Eu até achei uma estratégia muito legal, que eu vim numa escola e eu fiquei pensando que isso realmente poderia ser aplicado nessas projeções que têm sido feitas em hospitais, projetar na sala de aula. Então, para as matérias que você precisa de mais foco, projetar o branco, né? Como se fosse abaixar um pouquinho esse pé direito. Para as matérias que precisam mais da criatividade, projetar, quem sabe, o céu também. Então, nisso você consegue, dentro de uma mesma estrutura física, você consegue brincar com essas duas possibilidades de pé direito para determinadas ações e atividades específicas. Eu gostaria que você citasse
algum projeto que teve uma modificação considerável após a aplicação dos conceitos de neuroarquitetura. Nosso projeto? Isso. Uhum. Então, nossos projetos a gente começou agora, né, a aplicar. Então, para eu dizer de um projeto nosso, eu não tenho ainda nada que foi construído. Existem alguns artifícios que a gente está aplicando em projetos, mas ainda são nas partes gráficas, né? Fora do escritório. E fora do escritório, existem diversos projetos muito, muito interessantes, assim. Eu, particularmente, gosto muito desses dos hospitais, porque mostram muito cientificamente, né? Comprovam os benefícios desses elementos. Mas tem um projeto que me foi apresentado em aula e eu achei sensacional. Eu acho que eu não vou lembrar o nome do escritório. Começa com a letra N. É New. É um escritório de Londres. E eles aplicaram a neuroarquitetura em um apartamento bem pequeno. E ficou muito legal, porque eles utilizaram a otimização de espaços, esse fascínio. Então, com coisas muito simples, sabe? A riqueza na composição de texturas, de cores. A gente saiu desse muito minimalismo, muito branco, para... Depois a gente foi para uma coisa extremamente extravagante dentro das tendências da arquitetura. E o que eu tô vendo agora é essa tendência a querer achar o equilíbrio, mas o certo é a gente saber qual é o equilíbrio através da neuroarquitetura, né? Com os estudos, com o embasamento correto, para que a gente consiga, de fato, fazer algo real e não só propriamente sensibilizado. A neuroarquitetura se aplica também ao urbanismo? A neuroarquitetura se aplica também ao urbanismo e, de maneira ainda inconsciente, a gente tem um grande nome dentro disso, que seria o Kevin Lynch. Então, ele fez um estudo das cidades, com 3 cidades, que era Boston, Los Angeles e... esqueci o nome da terceira cidade. Mas ele foi comparando o que tinha em cada cidade. Então, por exemplo, a gente ter pontos nodais, a gente ter marcos, a gente ter elementos que nos ajudam a fazer com que a gente consiga se locomover dentro das cidades de maneira mais intuitiva. As cidades, elas têm que ser, digamos que, um meio para que a gente saiba, né, de maneira inconsciente se locomover dentro delas. Elas não podem virar esse aglomerado onde a gente não sabe o que nada acontece. A presença das praças, né, esses respiros urbanos que se é dito, são alguns desses elementos bem interessantes que podem ser aplicados nas cidades. Nas cidades já consolidadas, isso acaba ficando um pouco mais difícil. Aí vai entrar um pouquinho a questão da iluminação. Hoje a gente tem os LEDs, né, que estão sendo trocados em vários postes de luz. O ideal seria que eles não fossem aquela luz branca. E muitos são, né? O ideal seria que eles já fossem essa luz mais amarela, justamente para que, como eles vão poluir a luminosidade, que eles poluam de uma forma menos maléfica, né, para nossa saúde. Acrescentar pontos de lixo, lixeira. Eu sinto muita falta de lixeiras nas ruas, porque isso ajuda você a organizar a cidade, ajuda a organizar quem você é de novo, né? Repetindo aquela história. Qualidade de calçadas, querendo ou não, isso entra na questão de acessibilidade, que deveria ser o mínimo, né? Uma pessoa com uma cadeira de rodas, ela deveria conseguir se locomover na cidade, né? De maneira independente. Então, essa questão da inclusão, né, social também é bem importante. Pelo que você descreveu, as cidades brasileiras não têm esses conceitos aplicados. Pelo menos não por enquanto. Ou, em alguns casos, talvez como raras exceções. Inclusive, a gente tem uma cidade bem famosa, que seria Brasília, né? Que, basicamente, ela foi pensada naquelas super quadras, onde a gente deveria conseguir viver nessa super quadra. Só que é uma cidade extremamente quente, então eu tive a oportunidade de conhecer Brasília e eu senti que ela ficou muito segregada, muito setorizada. Ela não ficou uma coisa mais unida.
Existe um estudo, eu até não me lembro de quem, mas que diz que as cidades deveriam ter no máximo 300 mil habitantes. O ideal ali seria uns 200 mil habitantes, para que funcione como uma comunidade mesmo, né? Mais ou menos como Prudentópolis, né? A gente pode ter isso como uma referência. E Prudentópolis até é muito interessante porque ela teve um planejamento por um alemão. Então, não sei se já sabia disso, né? Mas Não sabia. ela tem uma grade bem certinha, as ruas são super largas. Prudentópolis dá de 10 a 0 em muitas cidades aí na questão de planejamento urbano. Então, a gente tem esses artifícios, né? Em que a gente poderia estar já levando esse conhecimento, esse entendimento para cidades que estão em desenvolvimento. Outra questão seria os muros, né? Existe hoje muitas casas, muitos ambientes, né? Edificações muradas, isso é muito ruim. Jane Jacobs, que foi um grande nome aí para nós na arquitetura também, ela falava muito sobre os olhos para a rua. Então, quando você tem olhos para a rua, essa cidade se torna mais segura. Mesmo que não seja mais segura, ela se torna mais segura. Você estar num lugar onde tem a possibilidade de alguém estar te vendo, de alguém poder vir te ajudar, você já se sente mais seguro, diferente de quando você está num lugar que você se sente completamente isolado, sozinho, né? Fazendo, por exemplo, uma brincadeira. Imagine você caminhando numa rua onde tem muro dos dois lados. Agora, imagine você caminhando numa rua onde tem casas dos dois lados, ou prédios e comércio, né? Você vai se sentir muito mais à vontade caminhando onde tem esses olhos para a rua, essas janelas, essas interações, do que num lugar onde é murado, fechado. E qual que é o futuro dessa área da neuroarquitetura para os próximos 10 anos? A neuroarquitetura ela ainda é relativamente bem nova. Ela começou efetivamente, né, em 2003, em San Diego, mas ela está começando agora a ter mais visibilidade, digamos que. Eu acredito que ela é o caminho, ela é o futuro da arquitetura. Tenho isso para mim, acredito nisso desde 2017, aí quase 10 anos já que eu tô com essa crença, mas eu acho que ela vem para complementar bem a arquitetura, sabe? Eu acho que não vai mais ter como você separar a arquitetura da neuroarquitetura, quem sabe aí daqui 10 anos, porque os benefícios que você tem de um ambiente projetado com base em neuroarquitetura são muito melhores do que os 100, né? Que conselho você dá para quem pensa em entrar nessa área? Tem que ser apaixonado pelo assunto, porque é pesquisa científica, né? Então, você tem que gostar de ler artigos, você tem que gostar de entender do cérebro, você tem que gostar de entender do teu mecanismo corporal, da tua biologia, porque é uma área de muito estudo e é uma área onde não se tem tantas comprovações ainda, né? É muito... Por exemplo, o azul é tranquilidade, mas para algumas pessoas não. Então, esse mas acaba dificultando um pouco os caminhos, né, nessa jornada. Então, eu acho que eu, particularmente, sou encantadíssima pelo assunto. Me encontrei dentro dele. E eu acho que quem quer seguir esse assunto também, eu acho que tem que ter essa motivação interior, sabe? Como que estudantes e arquitetos até podem se aprofundar nesse campo de conhecimento? Você indica algum livro para eles iniciarem a reflexão sobre isso? Não? Então, hoje começou-se a abrir, né, as pós-graduações. Inclusive, eu sou a primeira turma da PUC, Paraná. Então, o curso está chegando, né? Tá começando a crescer. E digamos que de literatura básica, assim, eu acredito que o livro Neuroarquitetura mesmo, que foi escrito por brasileiras, inclusive uma delas foi minha professora um dia, Ana Paula, e ele é bem completo, mas também é neurociência. Então, introduções à neurociência, como que é o nome? Esqueci. 100 passos? Não.
Ai, é 100 dicas, não lembro o nome agora de decor. Mas é, tipo, 100 passos da neurociência, alguma coisa assim. De qualquer maneira, então, se aprofundar nesses dois campos, né? A neuroarquitetura, mas sem esquecer a própria neurociência, de onde deriva a neuroarquitetura. Sim, e, né, se a pessoa realmente gosta, porque não só da neurociência, também tem que gostar da psicologia. Isso é verdade. Porque é muito vinculada. Então, né, estudar bastante Carl Jung, é um grande nome, né, levado muito em consideração por conta dos arquétipos dentro da neuroarquitetura. A Gestalt, fenomenologia, tudo isso também é um conhecimento básico que vai ajudando a construir o conhecimento macro. E por fim, para a gente finalizar a entrevista, o que você ainda sonha em projetar? Eu gostaria tanto de fazer isso. Pois olha, eu acho que eu gosto muito da arquitetura residencial, muito, muito mesmo. Eu gosto de pensar no lugar em que a gente volta. Tanto que a missão do nosso escritório é criar espaços exclusivos para viver o amor e experienciar a vida. Porque, né, nosso foco principal é a residência. E é lá que é o palco do nosso cotidiano, da nossa intimidade, de quem a gente realmente é. Então, eu acho extremamente gratificante poder projetar isso de uma maneira benéfica para as pessoas, né? Tornar esse ambiente um porto seguro de verdade, um refúgio, né? Não só por ser casa, mas por ser lar. Existe a diferença entre casa e lar. Mas eu particularmente gostaria muito de projetar uma escola infantil, com todo esse conhecimento aí que eu venho adquirindo com relação a esses estímulos, a descoberta, ao foco das crianças, né? Conseguir ajudá-las a criar uma vida ainda mais interessante, né? Começar a construir esses primeiros passos da construção do ser humano, né? De certa forma, onde você vai conseguir impactar diversos seres humanos, trazendo as estratégias da neuroarquitetura. Acho que seria algo bem, bem legal de se fazer. E que mensagem final você deixa para quem está assistindo a gente? Queria agradecer, na verdade, pela oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouquinho desse assunto. Apesar de ser um pouco... de estar sendo carregado comigo por um tempo, ainda é um assunto muito novo. Então, poder expressar, poder compartilhar, poder ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse assunto que me emociona, assim, que eu realmente entendo ser meu propósito de vida, é extremamente gratificante. Paula, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no podcast Assim Falou. Muito obrigado a você que estava nos acompanhando até agora. Realmente foi uma entrevista maravilhosa, rica em conteúdo, e eu peço que você colabore comigo de duas formas. Me dê sugestões de temáticas, de entrevistados que você gostaria, e também... por favor, vou repetir o que eu falei no começo. Dê um like no vídeo e se inscreva no canal. Não custa nada, é gratuito e nos ajuda muito. Encerramos então o programa neste instante, desejando a todos um Feliz Natal, repleto da luz do Criador. A gente se vê na semana que vem.